Então vamos lá. A gente vai falar sobre o Covid, do ponto de vista da medicina do trabalho, né, do ponto de vista da medicina. Então, o histórico que a gente tem do Covid, que é de 2019, no final do ano, a OMS foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Era uma cepa nova do coronavírus e os cientistas e os médicos começaram a pesquisar. Ao todo, existem 7 tipos de coronavírus humanos já identificados, né? E o mais recente, que é esse que é causador pela pandemia, que está provocando uma grande, não diria corrida, mas um grande empenho de todos os cientistas do mundo em decifrar esse vírus aí, o comportamento dele nos humanos. A OMS declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional, e esse é o mais alto nível de alerta da organização. E 11 de março foi caracterizada uma pandemia. Então a gente vem acompanhando pela mídia aí todo esse desenvolvimento aí do vírus. Vou começar falando da contaminação. As pessoas, elas podem pegar o Covid de outras pessoas que têm o vírus, né? Então, mesmo que ela não esteja com sintomas, e depois eu sei que vão surgir dúvidas, então vamos deixar as perguntas para o final, tá? Mesmo a pessoa assintomática, ela pode transmitir o vírus, tá? Mas, deixa eu só ver aqui se tem alguém falando comigo. Não, é isso mesmo, vou deixar aqui nesse módulo menor. O contato principal, de fonte de contaminação principal, é pessoa a pessoa, por meio de gotículas do nariz ou da boca. Então, por isso, a importância da gente usar a máscara, porque quando a gente tosse, a gente espirra, a gente fala, e mesmo quando você acha que você não tem o vírus, né? Eu mesma, quando eu saio na rua, me dá vontade de espirrar, me dá vontade de tossir, me dá vontade de tudo. Então, eu posso estar assintomática, num período ali de 48 horas antes de aparecer um exame positivo, e posso estar contaminando outra pessoa. As gotículas do vírus, elas são relativamente pesadas, então elas não ficam no ar por muito tempo. Por isso que é importante o isolamento social, porque se você está isolado, essa pessoa espirra, a gotícula vai cair no chão, tá? Elas não viajam muito longe. E aí, ao cair no chão, tem a questão dos sapatos. Então, assim, é importante higienizar os sapatos antes de entrar em casa? Sim, mas é uma probabilidade muito pequena de você pegar. A probabilidade maior de quem tem crianças em casa, né, que engatinham ou que colocam as coisas na boca, que colocam a mão no chão. Mas, de qualquer forma, o ideal é que todos nós possamos fazer essa higienização dos sapatos, apesar da possibilidade ser rara. Essas gotículas, elas também podem pousar em objetos e superfícies ao redor da pessoa que espirra, que tosse, em mesas, maçanetas, celulares, corrimão. Por isso, a importância da higienização das mãos. Porque ao você colocar a mão numa dessas superfícies contaminadas, e você coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca, é aí que você se contamina, ok? O vírus parado na mesa, ele não vai contaminar, você não vai inspirar e aquele vírus ele vai se soltar da mesa e entrar no seu corpo, não. É através da sua mão que você vai ser contaminado. Por isso também tem uma questão controversa sobre o uso das luvas, né? O próprio CDC, ele não orienta que você use as luvas indiscriminadamente ao sair de casa, porque dá uma falsa impressão de que você está protegido. Só que as luvas, elas protegem a sua mão e não o seu aparelho respiratório, né? Então, ao você tocar uma superfície contaminada de luva e coçar o olho, dá no mesmo, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. O vírus do Covid, ele pode sobreviver 72 horas em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre, menos de 24 horas em papelão. Essa é uma informação do CDC dos Estados Unidos. Qual é a importância da gente lavar as coisas que a gente chega em casa, as nossas compras? Não que a partícula do vírus vai se soltar ali quando você está segurando um plástico e ela vai ficar disseminada no ar da sua casa, não é isso.
Mais uma vez, o problema de você tocar nesse material, no papelão, no envelope, e colocar a mão na boca. Então, é para higienizar as coisas sim, mas o principal é prestar atenção na higienização das mãos. E em casa, vamos usar água e sabão. O álcool gel deixa para quando a gente não tem uma pia, não tem água e sabão na rua. Então, aqui eu já falei bastante coisa, a prevenção, né, é a nossa principal arma hoje contra o Covid. Eu vou falar um pouquinho mais para frente das vacinas que estão em estudo, mas hoje o que temos é prevenção. Então, é lavar as mãos, como eu falei, o álcool gel, dá preferência para o álcool gel quando você está na rua e não tem a opção de lavar com água e sabão. A lavagem das mãos não é aquela lavagem rapidinha, né? Você tem que lavar todos os dedos, entre os dedos, nos punhos, uma lavagem com mais atenção. Etiqueta respiratória, né? Se você for tossir ou espirrar, colocar um lenço ou a parte anterior do cotovelo, o uso de máscaras, o distanciamento social e o isolamento. O isolamento a gente chama na comunidade médica quando você teve contato com alguém que esteve infectado ou suspeito e aí você faz um isolamento total. O distanciamento social é sobre você manter uma distância de aproximadamente 2 metros de outra pessoa. Os principais sintomas. Febre é o principal sintoma, de 83% a 98%, seguido por tosse e depois falta de ar. Mas qualquer sintoma gripal é um sinal de alerta para nós médicos de que você possa estar sim com o Covid. Então, febre, coriza, tosse, falta de ar, espirros, cansaço, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal. E às vezes essas coisas estão interligadas. Você tem congestão nasal, você tem dor de cabeça, né? E você fica mais cansado. Então, a gente prestar atenção no nosso corpo. Muitas pessoas têm alergia nessa época do ano, com a mudança de temperatura. Então, você pensa, será que é minha rinite alérgica? Será que é alergia? Ou será que é o Covid? Então, na dúvida, entra em contato comigo, a gente vai acompanhar esses sintomas de perto e a gente vai poder fazer análise e conforme for, a gente pode fazer a testagem. Outros sintomas já descritos na literatura como presentes no Covid. Diarreia, náusea, vômitos, perda do olfato e perda do paladar, erupção cutânea, que seriam lesões na pele, descoloração dos pés e mãos, dor no peito, perda da fala, perda do movimento, dor muscular, dor no corpo. Os mais raros foram até denominados como Covid toes, né, que é uma alteração dos dedos dos pés, eles ficam bem avermelhados, às vezes até roxos, e conjuntivite. Então, vocês viram que é uma gama enorme de sintomas. Então, ao reforçar aqui, eu sei que eu já falei com muitos de vocês, mas na dúvida, entre em contato com o médico ou me liga e a gente acompanha de perto os seus sintomas. Ok? Algumas informações importantes. 80% das pessoas se recuperaram sem precisar de atendimento hospitalar. Então, isso é uma boa notícia, é a boa notícia do Covid, né? Porque se todos que pegassem precisassem de atendimento hospitalar, aí realmente o colapso ia ser enorme, mas felizmente não é isso que acontece. Se você acha que você teve Covid, você pode voltar ao convívio com outras pessoas após 14 dias do primeiro sintoma, incluindo melhora gradativa dos sintomas e 3 dias sem sintomas. Então, esse é o critério que a gente tem, que os médicos têm adotado, para que essa pessoa retorne ao convívio com os familiares, ou que ela possa sair na rua, ou que ela pare de ser monitorada, né? Então, você contraiu o Covid, você começa a contar 14 dias a partir do primeiro sintoma. Esses sintomas têm que estar melhorando e não piorando. Se você continuar com sintomas por 20, 30 dias, você ainda vai ficar em isolamento, ainda vai ser um paciente que requer cuidados, que requer atenção. E para que você esteja liberado, você precisa apresentar obrigatoriamente 72 horas sem nenhum sintoma. Estar 72 horas assintomático, né? Que é um termo médico aí que também todos vocês já conhecem agora. Qual o período de incubação do vírus?
1 a 14 dias. Por isso que vocês ouvem falar tanto dos 14 dias de isolamento, porque é o período que ele pode aparecer. O principal é que depois que você tenha contato com uma pessoa infectada, que os sintomas apareçam de 5 a 6 dias. Mas eles podem ocorrer do primeiro dia ao 14º. Medicações já usadas, né? As medicações são bem controversas, não existe uma medicação estabelecida ainda em nenhum lugar do mundo para uso específico no COVID. Então, o que tem muitos artigos científicos, mais de 200 artigos científicos, de experimentos, que alguma população melhora com determinada medicação, outra tem um número de efeitos colaterais maior, e como praticamente tudo na medicina não é matemática, então é caso a caso, paciente a paciente, ver quais são as comorbidades, quais são as doenças de base desse paciente, para ver qual a melhor droga a ser usada. O paracetamol, né, nos casos das dores no corpo, dores de garganta, dores de cabeça, é a medicação de escolha analgésica. A maioria dos hospitais, então, daqui, a única medicação que você pode fazer em casa é o paracetamol. Essas outras todas que eu vou falar são medicações de uso hospitalar, tá? Então, os hospitais estão fazendo esse primeiro esquema, que são praticamente antibióticos, né? A azitromicina, o Clavulin e o Tamiflu, que é uma medicação para influenza. A ivermectina, que é um remédio para escabiose, para piolho, então já tem pesquisas falando que eles diminuem a replicação viral, mas ainda em estudo. O Anita, né, que é uma medicação para verme, foi falado muito aí na mídia, os estoques das farmácias não existem mais de Anita nem de ivermectina, as pessoas compram, elas não sabem nem o que usar e por que usar, mas foi uma droga também que já foi dita como diminuidora da replicação viral. A hidroxicloroquina, que é a medicação mais debatida aí, não só na mídia leiga, mas também nos bastidores científicos. Alguns países proibiram o uso, outros têm uma resposta boa, e outros, por que eles proibiram o uso? Porque eles viram um aumento de mortes por arritmia cardíaca, por problemas hepáticos, problemas nos rins. Então, tem que ser muito pensado em qual paciente você vai usar, e mais uma vez, no ambiente hospitalar. O Remdesivir, ele veio aí, vocês vão ver o nome deles aí na mídia, nos telejornais. É uma medicação que não existe no Brasil, ela foi criada para combater inicialmente o ébola e o ebola, e não teve muito sucesso, mas parece que ela é promissora aí no combate ao Covid. Plasma humano, as pessoas que já foram recuperadas, tem sido testado também, e esse último, a medicação para artrite reumatoide. Então, tudo isso vocês vão ouvir falar, nada é definitivo, cada caso é um caso, não saiam comprando medicação. E importante também evitar qualquer sintoma que você tenha. Eu sei que o brasileiro tem uma prática de se automedicar, então você evitar qualquer medicação que tenha corticoide ou ibuprofeno. Algumas pessoas fazem uso de corticoide prolongado, mas tem que ser com acompanhamento médico. Crianças. Em crianças, os casos são assintomáticos ou leves em sua grande maioria. Casos raríssimos foram detectados que provocam uma síndrome inflamatória multissistêmica infantil, que ocorre semanas após a infecção do vírus. Foram descritos apenas 200 casos dessa síndrome, então é muito raro mesmo, 200 casos no mundo inteiro. Ela se assemelha um pouco, que vocês devem ter ouvido também, à síndrome de Kawasaki, mas é um pouco diferente. Nossa população de risco. Quem são? Idosos. Nos Estados Unidos, idoso é considerado acima de 65. Aqui, pelo Ministério da Saúde, os maiores de 60. Aqueles que têm hipertensão arterial, diabetes, câncer, condições imunossupressores, se você usa corticoide prolongado, transplantados, AIDS, problemas cardíacos, pulmonares, asma severa,
Não é aquela questão, eu tive asma na infância e desde meus 15 anos nunca mais tive nada, sou uma população de risco? Não, você não tem mais a asma ativa. Aqueles pacientes que fazem diálise, pacientes com doenças graves dos rins ou fígado. Então, aproveitando, a gente vai passar um questionário para vocês, que vocês vão responder diretamente para mim, tá? Se você tem ou teve alguma dessas doenças ou qualquer outra que você queira me relatar, para que a gente programe o retorno de vocês com a maior segurança possível. Por que eu coloquei ali um asterisco de fumante? O fumante, ele pode estar numa população de risco por duas questões. Ou por alguma doença causada pelo fumo, como um enfisema, uma bronquite, ou pelo simples fato de fumar. Porque para ele fumar, ele precisa tirar a máscara, ele precisa tocar no cigarro, levar a boca, muitas vezes tem um contato da mão com a boca, então só esse comportamento já leva a um risco maior. Testagens, né? Todos vocês já devem conhecer aí a tal da PCR, o IgG, o IgM, o teste rápido, o IgA é mais raro. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? O PCR, ele mede a quantidade de vírus que você tem no organismo. Então, ele é eficaz muito mais quando a pessoa tem um sintoma e quando está no início. Então, principalmente a partir do 3º, 4º, 5º dia de sintoma, a carga viral é mais alta. Então, o PCR é um cotonete que coloca no nariz e na garganta e depois vai para o laboratório para procurar ali o DNA do vírus. Então, a testagem padrão ouro no início dos sintomas, com a pessoa assintomática, apesar de que pessoas assintomáticas, 48 horas antes de aparecerem os sintomas, elas também dão um PCR positivo. Então, é o teste padrão ouro para essa fase. Sorologia de IgG e IgM, o que é isso? IgG e IgM não é o vírus no seu organismo, é uma resposta que o seu corpo faz na produção de anticorpos. Então, quando você tem IgG e IgM de várias doenças, por exemplo, quem tomou vacina aqui de catapora, você vai ter uma IgG de catapora no seu organismo, mas ela demorou um tempo para ser construída. Então, por isso que esses testes, se eu estou com sintomas hoje e eu fizer IgG e IgM, meus sintomas começaram hoje, eles vão dar negativos. É o que a gente chama de falso negativo. Por quê? Porque o seu corpo ainda não teve tempo de produzir. Então, primeiro que aparece a PCR, depois aparece o IgM e depois aparece o IgG. O IgG vai ficar com você por longo tempo, é isso que esperamos. Mas, como tudo na medicina, não é matemática, né? Já tem descrito pacientes que ficaram com PCR positivo por 30 dias, teve gente que demorou 20 dias para aparecer uma IgM, então não é matemática. O teste rápido, ele vai fazer a dosagem também do IgG e do IgM, e a sorologia do IgA, ela é mais rara, é uma imunoglobulina também que a gente produz, mas para quem teve sintomas gástricos, sintomas de diarreia, de náusea, de vômitos, ela está parecendo mais eficaz. Vacinas, né? É o que todo mundo pergunta, quando vai ter uma vacina, e as vacinas... existem hoje em dia mais de 200 iniciativas procurando vacinas. Em humanos, esses foram os laboratórios que já iniciaram os testes, porque as vacinas têm todo um protocolo, né, para começar os testes em humanos, e os humanos, quando começam, por exemplo, essa vacina de Cambridge, do laboratório Moderna, ela testou inicialmente em 8 voluntários, e esses 8 voluntários não têm nenhuma doença, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem resfriado, ternite, não tem nada. Foram acompanhados em ambiente hospitalar para ver a questão dos efeitos colaterais. Então, até a vacina ser liberada para a população em geral, são muitas etapas. A vacina mais rápida que a gente tem né, documentação foi a da cachumba, que demorou 4 anos, em 1980. Mas 1980 já tem muito tempo, né? Então, a gente espera que essas vacinas estejam liberadas no mercado
com uma maior rapidez. Algumas vacinas em teste, né, como da Pfizer, eles já estão produzindo em larga escala, mesmo sem todos os testes aprovados, porque eles dizem que quando tiverem todos os testes aprovados, eles já querem ter as vacinas disponíveis. Então, eu acredito que a gente tem esperança, sim, de ter uma vacina, mas não é num curto espaço de tempo. Mas a comunidade científica do mundo inteiro está procurando por isso. E para terminar aqui, para abrir para perguntas, eu vou terminar com notícias boas, né? Porque a gente fica abarrotado de notícias ruins, com número de mortes, com falta de leitos em hospitais, com muito medo. E aí a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, nesse período de quarentena. E faz parte a gente cuidar da nossa saúde mental também, procurar por boas notícias, sem, claro, descuidar dos cuidados e da nossa responsabilidade com a nossa saúde e com a dos outros, mas procurar por coisas boas. Então, como eu falei, várias vacinas já estão em testes, mais de 500 mil de pessoas já se recuperaram do Covid, né? Aqui a gente tem dois funcionários recuperados. Idosos com mais de 90 anos se recuperam da doença, então não é uma sentença de morte se você tem algum avô, algum parente que tenha mais de 90 anos e acha que ele não vai se recuperar. A gente já sabe quem então o genoma do vírus foi identificado muito rapidamente na China, então graças à tecnologia e os cientistas. A gente já sabe como detectá-lo, então já existem testes, né? No início a gente quase não tinha teste, então hoje os testes estão aí em larga escala e a gente espera que aumente cada vez mais. Mais de 80% dos casos são leves. O vírus é facilmente inativado com água e sabão, então existe uma maneira muito fácil e rápida da gente conseguir inativar esse vírus. E, mais uma vez, o que eu falei ao longo da apresentação toda, já tem mais de 200 artigos científicos sobre o assunto, a comunidade científica inteira está debruçada sobre a questão e eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que surgem muitas dúvidas, né? O tempo é curto, eu tentei colocar o maior número de informações para que esclareçam um pouco os pontos de interrogação para vocês, mas eu estou sempre à disposição e quero muito ver todos vocês bem e saudáveis em um breve retorno. Isabel, muito obrigada, foi muito interessante ouvir todas essas informações. A gente já tem uma primeira pergunta. A incidência do sol em superfícies contaminadas reduz o tempo de vida do vírus? Olha, inicialmente a gente achou, a gente não, né? Os cientistas acharam que só pelo calor, né, que teria uma melhora, por isso que para chegar nos trópicos, né, na região do verão, ele chegaria com menor força, mas não. O que mata o vírus é água, sabão e álcool, porque o vírus ele tem uma capa de gordura, tá? Então, a gente precisa quebrar essa capa de gordura para que ele morra. E gordura a gente quebra com detergente, com sabão, com álcool, com essas coisas, não com o calor do sol. Tá bom. Mais uma pergunta. Doutora Isabel, haverão novas atualizações sobre a disponibilidade de leitos na cidade? Sim, eu recebo atualizações uma vez por semana e são informações de rede, enfim, da IHCare, que é uma consultoria que a gente contratou para nos dar suporte nesse momento. E a gente espera que a gente tenha melhora dos leitos com a descida da curva. Mas eu tenho atualização uma vez por semana. Antes de chegar nas próximas perguntas aqui do chat, a gente tem o Flávio, o Burda está aqui com a mão levantada. Flávio, se você quiser fazer sua pergunta. Oi, Isabel. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. A minha dúvida, eu acho que é geral, como que vai ser o retorno? Antes da definição de uma vacina, como que vai ser a gente vai ser imunizado de alguma forma ou a maioria vai
adquirir o vírus e ficar doente. Grosseiramente falando, todo mundo vai ser contaminado ou vai ter uma imunização geral? Eu tenho essa dúvida, realmente. Ainda não sabemos, né? Mas existem alguns trabalhos que dizem que em algum momento todo mundo vai ser contaminado como um vírus da gripe, né? Eu acho que todos já tivemos gripe uma vez na vida, ou várias vezes, ou todo ano, por isso que a vacina da gripe ela é anual. Então, a comunidade científica ela trabalha pensando que todos terão, mas a questão é por quanto tempo essa imunidade fará efeito. Né? A da gripe, por exemplo, o vírus vai se modificando e a gente tem que se vacinar todo ano. Então, ainda é um ponto de interrogação. Em relação ao nosso plano de retorno ENALTA, a gente está trabalhando junto com RH, administrativo, TI, logística, para que vocês retornem ao trabalho o mais seguro possível. E aí, assim, no momento certo, a gente vai apresentar esse plano para vocês. Então, aqui estamos com mais algumas perguntas no chat. Onde estamos na curva de crescimento do vírus e qual a sua expectativa de retorno? Acho que boa parte dessa pergunta você já respondeu, mas onde a gente está na curva de crescimento do vírus? Os dados no Brasil, eles são um pouco complexos, porque a gente tem uma subnotificação, a gente tem poucos testes, a gente tem pessoas que não... até a questão dos mortos, o governo mudou, então você não pode mais confirmar que era Covid, com suspeita de Covid, morte tem que ser confirmada com PCR, então os dados no Brasil são muito confusos. O que eu vejo, o que eu acompanho, essa curva, é pela quantidade de leitos disponíveis nos hospitais. Então, essa semana, na Zona Sul do Rio, por exemplo, a gente só tinha vaga no Glória D'Or e no Quinta D'Or, tá? Então, os leitos dos hospitais ainda estão muito cheios. Na rede pública, eles estão praticamente colapsados. Então, eu entendo que a gente esteja num pico da curva e espero que ela comece a descer nos próximos dias. Tá certo. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica estariam no grupo de risco? Não, a não ser que ela tenha alguma imunodeficiência, mas só pela cirurgia, não. O que se tem hoje sobre os efeitos dos pós-recuperação e o que a gente deve acompanhar nessa pós-recuperação? Após recuperação, é importante acompanhar o risco de trombose, né, que já foi estudado, que é muito grande nas pessoas que tiveram Covid, principalmente as questões vasculares. Tá, a gente está com bastante pergunta, doutora Isabel. Ninguém vai almoçar hoje. Vamos. Não. Colocar produtos na geladeira aumenta ou reduz o tempo de vida do vírus? Não interfere. Tá. Tem que botar o produto limpo na geladeira. Higienizado, né? Isso. Doutora Isabel, já tem mais novidades se pacientes que já tiveram o vírus estão imunizados? Não. Os primeiros pacientes que tiveram não completaram nenhum ano de doença, né? Que foi em dezembro na China. Os médicos confirmam uma imunidade aí de pelo menos 6 meses, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar essa imunidade. Pessoas que não podem tomar a maioria dos remédios utilizados hoje no tratamento, conforme a lista que foi mostrada, também são consideradas grupo de risco? A gente precisa avaliar caso a caso, tá? Porque assim, eu mostrei algumas listas dos nomes que aparecem na mídia, mas existem várias outras medicações que os médicos podem usar para combater a inflamação disseminada que o vírus dissemina. Então, um caso a caso. Recebo várias informações de hospitais particulares fechando áreas exclusivas para a Covid-19 como resposta à diminuição de novos casos.
Estaria a estação também ligada à aprovação do Congresso para tipo sequestro das UTIs particulares pelos governos? Não, não tenho essa informação. A rede hospitalar privada, né, ela é bem forte, né, para ceder às pressões do governo, e pelas informações que eu tenho de colegas médicos, essas unidades não estão sendo fechadas no serviço particular. Quais são os principais hospitais da Zona Sul cobertos pelo nosso plano que tratam o Covid? Principalmente a Rede DOR. Na Zona Sul, Rede DOR e São José. A senhora tem alguma recomendação em relação ao ar-condicionado e à propagação do vírus? O ar-condicionado, acho que nessa época do ano a gente, né, usa menos ar-condicionado. Então, quanto mais a gente puder ficar com as janelas abertas, com a troca de ar frequente, é o ideal. Para quem não pode, é manter os filtros bem limpos. A gente tem uma pergunta um pouco repetida aqui, mas eu vou ler porque ela tem uma segunda parte que talvez seja interessante comentar. Quem já teve fica imunizado, mas pode continuar sendo um transmissor? Quem já teve, geralmente, se você fizer o PCR de controle, né, que você tem um exame negativado, você não vai ser um transmissor, tá? Então, se você está na dúvida, você faz um exame para ver se você negativou a IgM ou o PCR. E aí você não vai mais transmitir. E a última pergunta que temos no chat é sobre a volta aos escritórios da Enalta, se ela será por etapas, escalonada ou simultânea. Ela vai ser por etapas, a gente vai avaliar quem é a população de risco para que volte por último, vai ter espaçamento entre as baias. Então, o plano de retorno está sendo pensado com muito detalhe, com várias mãos, para que vocês voltem se sentindo o mais confortáveis e seguros possíveis. Acho que é isso, doutora Isabel. Em relação às perguntas, conseguimos responder todas. Acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem mais um minutinho para responder. Caso contrário, acho que esse Mais Encontros de hoje com a doutora Isabel foi realmente muito proveitoso. Agradeço muito, doutora Isabel, a sua disponibilidade para conversar conosco. Enfim, estou à disposição aqui da empresa, estamos todos juntos para que a gente passe por essa sem nenhuma perda. E reforçar sempre, na dúvida, liga, não vá ao hospital. Estou com outras questões, eu estou com uma inflamação na unha, o que eu faço? Eu vou, não vou? Me liga, a gente tem hoje em dia já, a telemedicina já foi aprovada pelo CFM, pelo governo, então muitos médicos fazendo teleconsulta, que tem funcionado muito bem. Então, não se exponham a um risco desnecessariamente. Rebeca, essa palestra da doutora foi excelente. Você tem ela gravada e que pudesse disponibilizar? Sim, ela foi gravada e com a autorização da doutora Isabel, a gente pode disponibilizar internamente. Claro, vai ficar famosa, claro, pode disponibilizar. Excelente. Doutora Isabel, excelente, meus parabéns. Muito clara e muito educativa. Obrigado. Obrigada. Eu acho que é importante a gente poder, viu, se a doutora concordar, está inclusive muito bem na foto aí, doutora, com fundo, porque é educacional, né? E tira muitas dúvidas e a gente a refletir sobre o que a gente tem que fazer. Eu acho interessante, sim. Eu mesmo vou tentar fazer, então eu gostaria que todo mundo, sim, ou que a Rebeca disponibilizasse através dos veículos que nós dispomos. E aí, provavelmente, doutora, a senhora vai ter mais perguntas. Tem tempo para fazer uma perguntinha rápida, final? Tem, Paula, pode falar. Agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Higienização de frutas, verduras, salada, é a mesma normal, assim, clorinha, essas coisas é suficiente? Ou tem alguma precaução adicional em função do Covid? Não, a higienização das verduras, legumes, frutas com casca é o clorim, ou quem não tem clorim
1 litro de água para uma tampinha de água sanitária, pode colocar. Algumas frutas, por exemplo, eu aqui em casa, banana, mamão, eu passo água e detergente mesmo, porque está com casca, enfim. E você não vai deixar... Laranja, essas frutas que têm uma casca, né, mais resistente, eu lavo com água e sabão. Mas salada, por exemplo, pode ser com clorim. Salada com clorim, pelo menos 20 minutos de molho. Doutora Isabel, desculpe. Diga. Eu falo, desculpe. Interrompeu aqui, eu não escutei a higienização de frutas. Podia repetir, por favor? Frutas você pode lavar com água e sabão. Água e detergente de lavar louça, você pode passar água e sabão nelas. As frutas com cascas mais grossas, tipo laranja, tangerina, mamão, enfim, banana. Todas elas tomam banho aqui em casa com detergente. Desculpa, deixa eu aproveitar mais uma pergunta. E exames laboratoriais, tem algum problema a ser feito? Seguindo, claro, todas aquelas recomendações de distanciamento, máscara, Se você etc. precisa fazer exames laboratoriais de rotina, como o hemograma, glicose, triglicerídeo, enfim, ou qualquer outro, o ideal é que você peça uma coleta domiciliar. Caso você não possa, caso não tenha na sua região, ou você não possa ter uma coleta domiciliar, esperar até o prazo, porque às vezes demora um pouco, você vai a um laboratório com todas as precauções. Os laboratórios têm estado bem vazios, porque naturalmente as pessoas não estão indo fazer esses exames de rotina, mas pode fazer sem problema algum. Ok, muito obrigado, doutora Isabel. Nada, Vitor. E que a gente continue aí junto, porém separado, trabalhando e mantendo a nossa sanidade mental, né? E também trabalhando, ficando em casa e contribuindo aí para a não disseminação desse vírus ainda mais, né? Com certeza. Muito obrigada a todos. Que tenham um ótimo dia, continuação do dia aí e ótimo fim de semana.